Olá, minha gente, muito boa noite para você que nos acompanha aí diretamente da TV10 e também do YouTube do Atmosfera Jovem. Eu sou Michel Hoffman e esse é o ATM Night Show Podcast. Roda a vinheta! Aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez junto com vocês todos os sábados às 23 horas com o programa ATM Night Show Podcast. Cada dia de um jeito diferente, cada noite aí de um jeito diferente para você que nos acompanha aí. Eu quero aqui já aproveitar para agradecer a galera toda que tem assistido, o pessoal que encontra a gente ali na frente da igreja, falando que acompanhou as entrevistas, todas as nossas conversas aqui. Então, muito obrigado, que Deus continue te abençoando. E olha só, nós estamos aqui todos os sábados às 23 horas, diretamente da TV10 e também do YouTube do Atmosfera Jovem. E lá no YouTube do Atmosfera Jovem, você já tem as entrevistas que nós fizemos aqui. Então, você pode acompanhar lá, rever, pegar e dar uma olhadinha no que tudo aconteceu, tudo que nós já conversamos nesse tempo todo, tá bom? Muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueça de seguir a gente também nas plataformas digitais aí, nas redes sociais, para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da Atmosfera Jovem e também aqui nos bastidores do programa ATM Night Show, tá bom? Olha só, hoje é um dia especial, hoje vai ser um podcast diferente, porque eu tenho aqui comigo dois convidados que nós vamos conversar sobre um tema específico. E o tema de hoje é sobre avivamento. Então, tudo que você deseja saber, tudo que você precisa saber sobre avivamento, nós vamos estar conversando aqui nessa noite. Então, eu convido você a abrir seu coração e você acompanhar com a gente aqui e ver sobre esse assunto, né? Esclarecer suas dúvidas ou deixar mais dúvidas ainda, não sei. Mas você acompanha a gente aqui falando sobre avivamento. E hoje eu estou aqui com dois parceiros de ministério e também irmãos em Cristo para bater um papo sobre esse tema do avivamento. E eu estou aqui primeiro com ele, que é fotógrafo, design, teólogo, é casado com a dona Gisele, é líder do Ministério de Intercessão do ATM, está todo dia aqui, todo sábado, no quadro do programa aqui do ATM Night Show, com o Inside ATM. Eu estou aqui com o Gustavo Dutra. E aí, Gustavo? Tudo bom, Michel? Tudo Boa noite bem? A todos. É um privilégio estar aqui. Primeira vez aqui em um ambiente diferente. E fico honrado por estar aqui, pelo convite. Espero que seja uma noite, um bate-papo bem agradável para todos nós aí, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, e é isso. Beleza. E eu estou aqui também com ele, que é formado em Ciências Contábeis, é teólogo, futuro empreendedor aí, um dos líderes do Ministério de Ensino do ATM. Eu estou aqui com o Josemar Rodrigues. E aí, Josemar? E aí, Michel? Tudo beleza? Tudo bem? Beleza. Paz, Boa noite certo. a todos. Assim como o Gustavo falou, é um prazer estar aqui, né? Nós viemos aqui bater um papo sobre um tema bastante interessante. Espero que a gente consiga aí contribuir, trazer e matar todas as dúvidas do pessoal aí, ou criar mais algumas, Criar né? mais dúvidas. Mas contribuir para falar sobre esse tema, que seja uma noite bastante agradável. Gustavo Dutra, o que é uma definição pessoal aí do que é o avivamento para você? Uma definição pessoal para mim é voltar ao primeiro amor, né? Acho que não tem coisa mais gloriosa do que você, quando dá o seu primeiro passo na fé, você ter aquele amor por Jesus, você ter aqueles primeiros passos ali, você entendendo ali na sua simplicidade o que é estar com Jesus, e ao percorrer ao longo do caminho talvez você se perde, e Deus ele precisa reavivar, acender a chama que está quase apagando dentro de nós, né? Então ele dá uma acendida ali no braseiro ali, cara, não pode apagar, né? Reacende isso daí novamente. Então, acho que o próprio tema, né, ele já fala, né, o que é, né? Quando a gente vai para dicionário, né, para entender o que significa essa palavra, ela já vem que é uma forma de você reavivar, de ser um momento de ânimo, uma transformação, né? Toda vez que nós trazemos isso para o cunho religioso, fala de um grande despertamento, né? Onde nós temos o agir ou o mover do Espírito Santo, que isso aí acaba impactando desde o local que ela se inicia até a comunidade, né? Eu definiria dessa forma esse tema, né?
O avivamento. Isso. Então, isso Você aí é um- acredita que o avivamento, ele é um fenômeno ou ele acontece assim na vida da gente diariamente, sazonalmente? Como que isso acontece? Eu acho que Deus ele dá o privilégio para que isso aconteça todos os dias na nossa vida, porque avivamento para mim eu acredito, né, que é uma mudança de caráter, né, uma mudança de personalidade, né? Você passa de ser apenas uma criatura e você se torna filho, né? Filho de Deus. Então isso daí é um avivamento para mim, né? Fazer com que a sua vida do passo que você entrega a sua vida a Cristo em diante, valer a pena em todos os sentidos, em todos os ambientes, em todos os lugares aonde você for. Então, eu vejo assim que não é aquela algo extraordinário, né, que todos talvez pensam, né? Às vezes a gente tem que voltar a alguma, né, o que era na teoria, na prática, talvez que Deus sempre quis, que era uma vida santa diariamente, com intimidade com Ele, diariamente, em oração, né? O desejo de Deus, né? Que eu acredito, assim, que haja um avivamento, é esse despertar para você ser inteiro dele, totalmente dele. Muitas vezes quando a gente fala sobre avivamento, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os grandes avivamentos que aconteceram na história. Então, fatos e acontecimentos já se foram. Então, quando se fala em avivamento, às vezes traz um pouquinho de cheiro de naftalina, alguma coisa assim. Vamos falar sobre a história do avivamento, né? Dos avivamentos históricos que aconteceram. Você, Josemar, tem algum que você se conhece melhor, você que se identifica melhor com o avivamento? Eu acho que quando a gente fala em avivamento, é muito comum a gente lembrar, né, de alguns digamos assim, grandes pivôs, né, desse avivamento. Mas o que eu mais acompanhei, assim, que eu tive conhecimento, foi mais sobre Charles Spurgeon, né? A forma com que foi conduzido, a multidão de pessoas que, né, ouviam seus sermões. E alguns historiadores chegam a afirmar que ele foi, depois de Paulo, foi o principal, príncipe, né? Então, o príncipe dos pregadores. Então, acho que toda vez que a gente fala sobre esse tema, é muito difícil a gente não conseguir lembrar de Spurgeon, né? Para mim, esse foi, digamos assim, o fato mais relevante, né? Óbvio que a gente teve outros também, mas o que eu acompanhei, que eu tive mais conhecimento, assim, de ler sobre, foi mais com o Spurgeon. Até um abraço, Spurgeon. Deus te abençoe, viu? Um dia Mora nos no nosso encontraremos. coração. Às vezes está assistindo, né? Às vezes um dia Agora, eu não nós sei. vemos. Deus tem um telão, por que não pode ter uma TV? Você não pode ter. Bem, por que não? E você, Guto? Que avivamento, assim, passado que você se identifica melhor, que você tem mais conhecimento? Qual é que é? Cara, um cara que me inspira e ele vai lá pro lado da Inglaterra, Londres, para aqueles lugares lá, é o Wesley, né? O John Wesley. Então eu vejo naquele cara um verdadeiro homem de oração que experimentou na prática ali o que é ter aquele amor. Aliás, agora com Marmitas Fit, tá? John Wesley produzindo Marmitas Fit, você fica atento. Eu não podia deixar passar, né? John, tava me você, segurando cara. aqui também. Você segurou? É você. Eu não sabe que eu não consigo, não tem domínio próprio, né? John Wesley Fit. Desculpa, Guto, eu Então, tinha que falar isso aí. Não, tem que ser assim mesmo. Então, ele me inspira nessa questão de temer a Deus, de amar a Deus, né? Nas biografias falam que ele não fazia nada durante o dia se ele pelo menos não passasse 1, 2, 3 horas com Deus. E isso daí na vida de uma pessoa, cara, é mais do que, para mim, é mais do que qualquer outra coisa, é mais do que qualquer outro tipo de fenômeno. Você tá ali diariamente, constante na presença de Deus, às vezes sentindo alguma coisa e muitas das vezes, na maioria delas, não sentindo nada. Então, pro cara tá ali convicto que ele tá fazendo a coisa certa, cara, é um verdadeiro avivamento ali pessoal para ele. E uma das frases deles que mais me choca, assim, é aquela que ele fala assim, né? Ele ora a Deus e fala: dê-me 100 homens que nada temam, senão a Deus, e que nada desejam, senão a presença de Deus, que eu vou abalar o mundo, eu vou conquistar o mundo. Então, cara, avivamento não é multidão de gente, avivamento é uma pessoa só. Avivamento começa por alguém que é desejoso pela presença de Deus acima de qualquer coisa. É engraçado, eu vou puxar aqui uma linha, até outra coisa que eu ia falar. Mas eu tava lendo algumas coisas hoje, tava relendo aquele livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, né?
E justamente ele fala sobre isso, fala assim que o avivamento, às vezes, uma pessoa chama a responsabilidade por aquilo. Então, nem Charles Finney, ele falava assim, eu estou levando avivamento. Então, ele puxava a responsabilidade para ele, de uma pessoa. E, às vezes, quando a gente pensa no avivamento, a gente pensa tipo uma histeria coletiva, alguma coisa coletiva. Mas sempre o fogo começa a arder no coração de alguém, né? E o Charles Finney, ele fala sobre isso. E até no capítulo 3 desse livro, o título do capítulo é assim, onde estão os Elias dessa nova geração? Né? Ele traz isso e ele vai discorrer sobre esse assunto. Cara, o livro é maravilhoso, até eu indico. É um livro muito antigo, que é Por que Tarda o Pleno Avivamento. Então, você pode buscar aí, que você vai encontrar. Até acha grátis em PDF ali para você ter, mas a gente vai comprar para ter na nossa livraria também. E vocês acreditam nisso também, que começa sendo gerado dentro do coração, Josemar? Sim, é comum isso aí todos os movimentos que a gente viu de novos avivamentos, né, de reavivamento, que começa no individual e parte pro coletivo, né? Então, a gente pode pegar desde o início lá, igual o Guto citou, a gente citar o avivamento da Rua Azusa. Tudo começa com um parrão que tem a ideia de formar a escola, e aí depois vem um outro que puxa. Então sempre parte de né? Eu penso muito no avivamento na questão fogo, né? O fogo, ele nunca se acende numa brasa, ele nunca pega em toda a lenha, né? Ele começa de um fagulho, né? De uma faísca, de um ponto. Então eu acredito que sim, existe sim um reavivamento coletivo, mas para esse coletivo ele ser afetado, ele parte parte do individual. E esse aí da Rua Azusa aí, que é do William Seymour lá, o engraçado, cara, que assim, eu acho que... Vejo que alguém estudou. parte do desejo da pessoa e não simplesmente, talvez, do que está acontecendo com a pessoa. Porque o pastor lá, o William Seymour, fala que, na biografia lá também, do livro e tal, fala que ele foi o último, né, a ser batizado pelo Espírito Santo. Que ele ficava só atrás de um caixote lá, um caixote de tomate, e orava, Deus, pega o povo. Acho que, se eu não me engano, foi 13 anos, né? Ele ficou de 13 anos de idade, acho que foi batizado com 26. Por aí, 13 anos, ele foi o último. Participando de todos os cultos de oração, todos os dias. Aí a gente pode perguntar, puxa, né? Tem que acontecer logo de cara comigo? Não, cara, o avivamento, acho que para acontecer em você tem que ter o passo do desejo. Né? Você desejar isso daí. Agora, o que vai acontecer ou não, eu acho que o avivamento acaba sendo esse desejo que você quer que as coisas aconteçam, né? E as coisas de Deus, né? Não as nossas em particular, mas as coisas de Deus. E para vocês, assim, o avivamento, ele foi ou ele é também para os dias de hoje? Os dois vão tirar. Não, eu acredito. E, cara, eu vou dizer assim, talvez no meu particular, o jeito que eu estou vivendo hoje, né? Nos nossos cultos, lá na nossa igreja local. Cara, eu vejo que aquilo dali é uma chama de avivamento que está acontecendo no nosso meio, né? Pessoas desejando mais a Deus, pessoas com vontade de dar um passo além do que só, eu só quero assistir, né? Não, só quero ver o que vai rolar no culto. Não, pessoas lendo mais a Bíblia, querendo aprender mais. Então, não tem como não ser um avivamento. Isso é uma coisa incrível, porque eu estava lendo um livro na parte da tarde, né? E lendo o livro e tal, e daqui a pouco eu recebi uma notificação, e no livro, quando eu estava lendo ali o capítulo 2 do livro, ele falava que o avivamento começa justamente da fome pela palavra de Deus, da sede da presença e do ímpeto da oração, né? Ele falava sobre isso. E aí eu recebi no meu WhatsApp, recebi alguém que estava lendo a Bíblia e marcou, grifando, e me marcou no Instagram, me marcou no Instagram, e ele estava lendo a Bíblia. E aí eu peguei e comecei a navegar nos stories, eu vi mais uma pessoa lá também lendo a Bíblia no seu horário de intervalo. Eu falei, Senhor, isso aqui é uma resposta? Ele falou assim, é uma resposta. Meu Deus.
de que está havendo uma fome pela palavra de Deus, está havendo uma sede pela palavra de Deus, está tendo um ímpeto para a oração, né? Porque a oração é vital, então você não tem que ter vontade. Sim. Né? Você não tem que ter vontade, desejoso só de orar. A oração é uma prática, é musculação, é o exercício espiritual do crente. Então eu peguei e me senti respondido naquela hora. Eu estava lendo sobre isso e recebi essas duas marcações e eu falei assim, poxa, eu acho que Deus está gerando alguma coisa no nosso meio. E é engraçado, porque assim, eu e o Guto, a gente conversa bastante sobre isso. Desde lá atrás, quando a gente começou a vivenciar isso, a gente chegou a comentar algumas vezes, assim, como que a galera ela tem se preocupado muitas vezes em algumas pessoas que estão ali dentro, que estão num nível um pouco mais alto, elas têm se preocupado em atingir esse patamar, no sentido de não querer ficar para trás. Então isso aí vem tudo na questão da busca pela palavra, de ler a Bíblia, de crescer no conhecimento literalmente, não ficar também somente na Bíblia. Sim. E tudo mais. Então isso contribui, né? Porque se nós pegarmos a fome por conhecer o reino, a fome por conhecer as escrituras, ela é um dos sinais de avivamento, né? Então não tem como a gente falar que ela ficou lá no tempo, né? Lá atrás, né? Então ela está presente no dia de hoje, né? A gente só precisa acessar isso, né? Ou se propor a ser essa fagulha, né? Sim. Exato. Chamar a responsa. Tá em pontos, né? Sim. Em pontos determinados ali. Então eu vejo que Deus, ele... acho que nunca cessou, né? Ele Sim. sempre só tava de braço cruzado, talvez. Falei, quando, né, o povo vai acordar, né? Desperta tu que dormes, né? Eu quero acender vocês. Então eu creio que essa fome, e eu vejo assim que até as circunstâncias que a gente tá vivendo e tá passando, é Deus gerando isso para que a gente acorde também. Né? Se a gente for olhar em 2 Crônicas 7:14 lá, que é um texto que a gente sempre fala, né? Se o meu povo buscar e tal, mas no versículo 13 diz, né? E Deus falando, quando eu cerrar os céus, quando eu mandar o gafanhoto, quando eu mandar as pestes, aí sim, se o meu povo, né? Então ele sempre vai mandar uma circunstância para ver se o povo acorda, né? E eu creio que o que a gente está vivendo hoje é essas pessoas desesperadas, mas dentro delas ali, por serem filhos, falei, opa, né? Por que eu estou me desesperando? Eu lembro de alguma coisa, né? Eu lembro de Deus, eu lembro se eu buscar, Ele vai me atender. Então aí começa gerando, ela gera daquela forma, né, dolorosa, talvez buscando a Deus, e cada vez que vai entrando, aquela dor sai, só fica o propósito, o prazer de estar com Deus ali, querer entender o que Ele quer fazer. E vocês acreditam que existe um falso e um verdadeiro avivamento? Sim. Qual é o falso avivamento? Aquele movimento que não se sustenta, né? Eu acho que assim, hoje a gente compara muito a questão do avivamento com o movimento. Então, nesse pouco tempo, a gente já viu surgir diversos movimentos, a gente já viu surgir diversas igrejas, diversos projetos que visavam isso, e hoje, pela questão da pandemia ou por outros motivos, isso aí cessou, né? Eu conheço algumas pessoas, colegas meus do ambiente evangélico, que eles chegaram a afirmar algumas coisas assim, de estar dentro de alguns movimentos que simplesmente, quando aconteceu a pandemia, o povo simplesmente, cada um foi para o seu lado, cada um se escondeu dentro do seu ambiente. Nossa. E eles chegaram a ficar 6, 7, 8, 9 meses sem se reencontrar, sem ninguém falar nada, sem ninguém. Então, eu acredito que assim, o falso avivamento é quando você tem a questão do barulho. Então a gente está muito acostumado a isso, a gente atrela, toda vez que a gente fala avivamento, automaticamente na sua cabeça você já projeta um lugar cheio de gente pulando, fazendo barulho e tudo mais, né? E ele vai além disso, né? Porque assim, quando a gente vai num movimento onde ele é fundado, ele é firmado sobre as escrituras, a gente vê que não é só questão de barulho, né? Ele tem o seu fundamento. Então eu faria a distinção dessa forma, né? Muita questão do movimento, do barulho, sem muita fundamentação. E é fato que ele não se sustenta. Você vê que não progride, né? Qual é o verdadeiro avivamento? Ao longo do tempo, a gente, às vezes, foi desconectando algumas coisas daquilo que a palavra realmente diz e nos apoiando daquilo que a gente está vendo ali. Bom, eu sei que isso daqui é um copo, mas do que ele é feito? Não, o que ele é feito está escrito nas escrituras. Não, mas eu estou vendo que isso aqui é assim mesmo, então nem preciso ir para as escrituras, né? Então eu creio que essa questão do avivamento, ela visa a vontade de Deus e não a nossa, né? Às vezes tem altos slogans, culto do avivamento, mas que tipo de avivamento?
o avivamento do poder, que eu creio nisso daí também, né? Do Espírito sendo gerado ali. Mas e depois disso? Né? Porque eu creio que o barulho, vamos simbolizar aqui como uma trombeta, né? Quando você está na guerra, quando toca uma trombeta, ela serve para você ficar atento por aquilo que vai acontecer. Ou seja, né, se preparem, né, porque vai acontecer alguma coisa. Então, a gente já tem que ficar naquela dispensação ali, firmes em Cristo, para ver o que ele vai estar gerando após isso. Então, muitas vezes, hoje, o que a gente talvez entende é você sair carregado ali e no outro dia, e aí, cara, o que foi que aconteceu? E a pessoa só lembrar daquilo dali, né? Então, tem uma pessoa que fala assim, né? Que avivamento não é a tampa da panela voando, mas é o fundo baixando, né? É você tendo solitude ali, ficando sólido ali naquilo que você recebeu de Deus. Então, não é você sair feliz do culto, é você sair triste com você mesmo, né? Então, falou, puxa vida, Deus me pegou, e aí? O que eu vou fazer agora? Né? Então, eu creio que colocando nos dias de hoje, né? Nas nossas igrejas, nos nossos cultos mesmo, semanais, um avivamento é quando você sai pensativo do culto a respeito de você, daquilo que Deus falou, e aquilo fica martelando 24 horas ali, até você poder dar uma resposta sobre aquilo que você recebeu de Deus. Filé, gente, olha só, nós estamos batendo um papo aqui, cabeça com o Josemar e também com o Gustavo. Nós vamos agora para o intervalinho e já a gente volta. Eu vou chamar o Inside ATM. Bota aí no ar. Você sabia que a nossa oração ela deve ser crescente? Que todos os dias nós precisamos dar um passo a mais na nossa oração, elevar o nível dela? No livro de Êxodo, capítulo 33, no versículo 13, Moisés ele faz uma oração a Deus. E Moisés ora a Deus pedindo para que Deus mostre os caminhos dele para Moisés. E Deus, no decorrer dos versículos seguintes, começa a descrever algumas coisas. E o que eu aprendo com isso? Que cada vez que nós estamos com Deus, a nossa oração ela não pode ser a mesma, ela tem que elevar o nível. E uma das coisas que faz com que a gente eleve o nível cada vez mais é a nossa intimidade diária com o Senhor. Deus ele nos orienta, a Bíblia nos orienta para que cada dia possamos entregar aos pés do nosso Senhor Jesus todas as nossas petições, todas as nossas orações, e isso é válido. Mas há uma coisa que somente a intimidade com o Senhor faz com que algo dentro de nós eleve o nível. E a intimidade faz brotar dentro de cada um de nós o desejo. E no versículo 18, Moisés ele ora com um desejo ainda maior. Ele diz assim: rogo-te, Senhor, ou peço-te, Senhor, que o Senhor me mostre a tua glória. Então Moisés saiu da oração que queria ver apenas os caminhos do Senhor. Moisés, com a sua intimidade em Deus profunda, ele pede para Deus mostrar a sua glória. E assim Deus o faz. A nossa intimidade com o Senhor, somente a nossa intimidade faz com que o nosso nível de oração cresça. Há um desejo dentro de nós, e esse desejo é pela presença e face do Senhor. E somente com a intimidade diária você consegue elevar o seu nível, você consegue sair dos seus problemas, daqueles problemas rotineiros que você sempre ora para um desejo que está no coração de Deus. E aquilo que está no coração de Deus, você consegue através da intimidade com o Senhor. Eu te convido a você, em oração, a desejar algo a mais, entender aquilo que Deus tem para o seu coração todos os dias, entender que Deus não quer só apenas resolver os teus problemas, mas Ele quer te levar para um nível espiritual acima, uma oração mais fervorosa, onde coisas sobrenaturais podem acontecer. Esse é o desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Deus abençoe. É isso aí, minha gente. Estamos de volta aqui com mais um ATM Night Show Podcast. Seja aí muito bem-vindo, né, a essa segunda parte que nós estamos aí. Você ficou com um Inside ATM, viu o Gutão aí, ó, tava aqui, já tava aí de novo. É um super-homem, né? Está aí, onipresente, né, em todas Estamos as... aí.
em todas as plataformas digitais. Então, você é o nosso convidado aí, estar com a gente todos os sábados às 23 horas pela TV 10 e também pelo YouTube do Atmosfera Jovem. Nos ajude aí a manter o índice de audiência aí para nós aumentarmos aqui o nosso tempo aí no ar, nosso horário nobre aí, beleza? Também não esqueça de nos seguir pelas redes sociais. Você pode me seguir, tá aparecendo aqui embaixo, eu acho. Minha rede social, Instagram, Michel Hoffman F, e também dos meus amigos aqui, a rede social do Josemar, também do Guto. Guto, qual que é o seu lá? É Guto Dutra com 2A no final. Com 2A. E o seu, Josemar? É J.Rodrigues. J.Rodrigues. Você curte aí, compartilha e segue o pessoal, que não tem nada não, viu? Vai ser edificado. E também o Atmosfera Jovem. A Atmosfera _ Jovem, você segue aí e fica por dentro de tudo que acontece. Gente, olha só. Nós estamos batendo aqui um papo sobre avivamento. Avivamento. Então, você já acompanhou aí no primeiro bloco o que é o avivamento, se existe o verdadeiro ou o falso avivamento, como que isso acontece, se é de forma individual, é coletivo. Então, nós demos exemplos aqui de alguns avivamentos. E a minha pergunta agora para vocês é: o avivamento, ele pode ou deve ser provocado? Gustavo? Eu acredito que sim, com certeza, e todos os dias, através da... Eu vou partir disso daí, porque para mim eu acho que não tem outro, que é o desejo, a fome pela oração, a fome por você entender e saber o que Deus quer, né? Sair, vamos dizer assim, da sua zona de oração de pedinte a ser talvez como Moisés, um libertador. Saber que Deus quer libertar o povo, ter o desejo de fazer isso e falar: Deus, quando? Como? O que eu tenho que fazer? Né? Qual é a forma que o Senhor quer que eu me mova? Qual é a forma que o Senhor quer que eu faça? Né? Então, eu vejo que vai muito além do que... Né? Tem o coletivo, claro, mas Deus, ele quer que você parte do individual ali, né? Da sua intimidade com Ele, o desejo que Ele tem, que você participe daquilo que Ele quer fazer. Então, Ele nos dá esse privilégio, né? Eu vejo como um fato, um exemplo, assim, talvez, de Ezequiel 37, que ele leva no vale lá e fala: e aí, Ezequiel, você está vendo isso aí? Né? Eu quero fazer alguma coisa aí, né? Aí fala: Senhor, não sei, né? Eu sei que o Senhor pode fazer aqui. Falou: então eu vou te ensinar como é que faz. Você profetiza e fala: ossos secos, né? Ouve a palavra de Deus. Vai lá, profetiza isso daí. Aí ele vai, profetiza e fala: Deus sendo didático, né? Tá acontecendo. Então eu vejo que Deus, ele quer que a gente participe desses avivamentos assim no individual e depois trazer isso para o coletivo, né? Então, ele deseja, assim, todos os dias ter algo assim conosco, né, no particular, nos ensinando, sendo didático, para que a gente participe de tudo que ele quer fazer. Josemar, o avivamento, já que ele pode ser aí provocado, segundo o Guto, como provocar esse avivamento? Às vezes nós temos pessoas aqui que estão nos assistindo, que estão vendo a gente falar e o coração começa a arder. O coração começa a pegar fogo, às vezes são pessoas que ainda não participam da Atmosfera Jovem, pessoas de outras igrejas que estão ouvindo a gente falar e falam assim: poxa, eu acho que eu posso trazer isso para dentro da minha comunidade de fé, para o meu pequeno grupo, a minha célula e tal. Como provocar esse avivamento aí? Parte muito da questão oração, né, Michel? Se nós pegarmos também na história, toda vez que é relatado a parte de avivamento, de início de avivamento, nós vemos esses personagens, eles fazendo orações simples, né? Na maioria delas, eles queriam ser cheios do Espírito Santo. E não tem outra forma de você ser cheio do Espírito Santo se você não buscar, se você não tem uma vida em devoção, se você não tiver uma vida de oração, né? Que é o alimento, digamos assim, de todo crente. Então, toda vez que a gente teve digamos assim, esse chamado de avivamento, foram pessoas que de fato tinham uma vida devocional muito forte, né? Então eu não vejo diferente disso. Eu acredito que passa muito pela questão de oração, de buscar, de a gente buscar ser cheio do Espírito Santo, porque a partir do momento que você é cheio do Espírito Santo, você é transformado e a partir daí você começa a agir conforme, né, o Espírito ele orienta, né, da forma que Deus ele quer que nós seguimos para que essas manifestações, digamos assim, elas surjam, né, apareçam. Consenso entre nós aqui que uma das ferramentas
mais bombásticas, vamos dizer assim, para a manifestação do avivamento na vida de uma pessoa ou de uma comunidade de fé é a oração. Vamos falar um pouquinho sobre oração, então. Aleluia. Vamos lá? Vamos lá falar sobre oração? Ué. Existe muito mito na questão da oração, né? Nós falamos aqui que oração ela é um exercício espiritual. Então, ela deve ser praticada para que você se fortaleça espiritualmente. Como... A minha pergunta para vocês talvez seja a mesma pergunta que as pessoas estão vendo lá. Como viver uma vida de oração? Como se regrar a esse ponto de ter uma vida de oração, Josemar? Michel, é disciplina. Não tem como a gente fugir muito disso. De um tempo para cá, eu acredito que todos nós estamos vivendo muito isso. Vai ter dias que você não vai ter vontade, vai ter dias que, se você não cuidar dos seus afazeres, ele vai consumir as horas do seu dia. E a hora que você se dá conta, já passou o dia, você está deitado, ou você fala, vou fazer uma oração deitada aqui. E no outro dia você não tem ideia se você terminou a oração, né? Ou se começou, e em que momento dela você dormiu. Então, eu vejo que é muito na questão de, assim, é disciplina. Vai ter momentos que, sim... Porque nós queremos atrelar muito essa questão também à manifestação. Por exemplo, você acha de sentir alguma sim, coisa, né? E na maioria das vezes não. Vai ter momentos que... Da asa do anjo tocar, gente. Às vezes não toca, né? E vai ter momentos que não vai ser assim. Vai ter momentos, sim, que você vai ser tocado, onde uma simples canção ou uma melodia de uma música, ela vai te fazer... vai te voltar a lembranças e tudo mais, e vai trazer a questão emoção, o quebrantamento. Mas vai ter momentos que não. Vai ter momentos que, de fato, você tem que simplesmente dobrar os seus joelhos e simplesmente agradecer. Muitas vezes a gente pega e fala, mas vai me faltar palavras, eu não sei o que eu vou falar. Mas, cara, simplesmente agradecer. Não significa que você precisa, desde o primeiro dia, você orar 3 horas, você orar 1 hora. Não. Simplesmente o fato de você agradecer ali pelo que aconteceu no seu dia, pelas pessoas que estão à sua volta, pelas oportunidades que Deus ele já te deu durante aquele dia, é uma forma de oração. Então, a gente acaba, digamos assim, colocando uma fantasia muito grande em cima desse tema, e a gente acha que você precisa fazer com palavras difíceis e tudo mais, que acaba chegando a um ponto que você fala, cara, é muito trabalhoso. Tentando impressionar a Deus de alguma forma, né? Pelo tempo, às vezes pelo jeito, às vezes pela posição, né, que está. Mas olha só, uma coisa interessante, estava aqui vocês falando e fui navegando aqui e achei um negócio. Uma das orações que foram respondidas de forma maravilhosa foi a oração de Ana. E é muito interessante o jeito que Ana orou. Eu acho que isso desnuda aquilo que a gente pensa sobre oração. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, 1 Samuel, no capítulo 1, no versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela orou e chorou muito. E ela fez um voto dizendo, a oração de Ana: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e sobre a cabeça dele não passará navalha. Então Ana começou a orar ao Senhor, orou e chorou ao Senhor. Aí no verso 12, no versículo 12, é interessante para mim, porque Ana fez assim, ó, Ana continuava a orar diante do Senhor. Então ela falou, só que agora Ana continuava a orar diante do Senhor. E o sacerdote ali começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Mano, já arrepiou aqui o Pedro Subaco já. Porque Ana só falava em seu coração e seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse, tal, falou sobre isso. Cara, então Ana foi lá, abriu o coração diante de Deus, orou, chorou, falou o que ela precisava, definiu o que ela precisava ali no caso, e a palavra de Deus diz que ela continuou a orar. Só que agora ela continuou a orar no seu coração. E às vezes muita gente que a gente imagina que a oração que Deus vai responder é a oração que a gente levanta as mãos, que a gente grita. É claro que isso acontece. É claro que isso é muito bom no momento de clamor. É claro que é. Mas a gente tem que desnudar isso, que não é só essa oração que é respondida. Essa oração que é respondida é a oração de um coração
quebrantado, contrito no Senhor. Talvez é o que Paulo fala, né? O orar sem cessar, né? Talvez a pessoa fala, nossa, mas será que eu vou ter que fazer... Eu vou orar 24 horas sem parar e tal? Não, cara, ora com o seu coração. E eu vejo que quando a pessoa está ocupada demais em se dedicar a ter essa vida de devoção a Deus, como o Josemar falou, orar não só com palavras, mas com o coração, cara, ela não tem nem tempo de falar mal dos outros. Ela não tem nem tempo de prejudicar os outros, cara. Ela não vai se assustar com o pecado dos outros. Ela vai estar muito com ganância ali, cheia da presença de Deus ali, né? Então, para ela ajudar alguém, para ela se dispor a alguém, vai ser fácil, cara. Ela não vai se assustar com o pecado. Ela fala, cara, eu conheço algo muito maior. É que muitas vezes a oração é falar de você, né, cara? É. Para Deus. Sim. Né? Muitas vezes é falar de você. Você vai abrir o seu coração. Então, isso não existe. Até esqueci o nome do livro que fala sobre isso aí. Que a oração é uma prática de humildade. Porque ela gera humildade dentro do seu coração. Toda vez que você se coloca em oração diante do Senhor, você tem que falar sobre você. E aí? Você vai falar sobre o quê? Você vai falar sobre o seu vizinho? Não, você vai falar sobre você. O que você tem para falar sobre você para Deus? Na maioria das vezes é Senhor, minhas imperfeições, Senhor, os meus pecados e tal. Você não vai diante de Deus e fala, Senhor, porque eu faço a tua obra, porque eu tenho feito a sua obra. Ó, Senhor, como eu sou bonito, ó, como eu tenho as minhas mãos calejadas de fazer a sua obra. Não, né? É a oração do publicano, né? Diante dos pés do Senhor, a palavra de Deus diz em Apocalipse que os pés do Senhor é como latão reluzente. Então, quando nós vamos diante dos pés do Senhor, é ali que eu enxergo quem eu sou. Aleluia. Porque o latão reluzente é o espelho, que você olha e vê quem você é. Então, os pés do Senhor é como se fosse um espelho. Então, toda vez que você vai lá, você reconhece quem você é. E aí você é um pecador, você não merece a graça do Senhor, não merece a misericórdia dele e tudo mais. E toda vez que você se preocupa com o que você falar, foge um pouco da verdade, né? Sim. Então, quando você chega, você planeja, fala assim, você sabe, não que você está faltando com a verdade, mas você omite muita coisa. Então, nós vivemos hoje um evangelho talvez que o pessoal está preocupado em expor uma imagem e está esquecendo da essência. Então, a partir do momento que, de fato, às vezes vai te faltar vontade, porque é normal, às vezes você vai passar por dificuldade e tudo mais, mas no momento que você entra, de fato, na presença, é um momento real. Né? Onde você não está preocupado com o que você vai falar. É o que você falou, a gente vai expor as nossas mazelas, a gente vai expor a nossa dificuldade. Porque assim, é no momento que a gente se sente mais fraco que a própria palavra fala que Deus ele nos torna mais fortes. Né? Então eu só consigo isso quando de fato eu caio em si e eu tenho consciência de fato que eu sou pecador, que muitas vezes a gente falha. Então é esse reconhecimento, né? Que isso aí nos faz voltar cada vez mais à presença. Né? E na questão da oração, igual o Josemar falou, é a perseverança. Né? Eu tenho aprendido isso. Porque até então, né, a minha vida com Deus era, né, aquela rotina que vai ter dia que você vai estar cansado, vai ter dia que você vai dormir tarde e você se lembra, puxa, né, não peguei a Bíblia por esses dias, não orei, ou é aquela oração rápida. E eu, né, é um alerta assim de Deus que foi para mim, né? Que precisava sim dessa perseverança a mais e precisava sim dessa didática na questão da oração. E eu tive que me reprogramar. Eu tive que, né, escolher um período ou uma hora fixa ali que eu tinha que reservar para Deus. Esse daqui vai ser de Deus e eu não vou poder fazer outra coisa. Mas, pô, né, que hora vai ser isso? Porque levanta 6h30 para ir tomar café, ir para o trabalho, depois tem almoço que é 1h, depois já chega 5h30 e depois já tem que fazer uma coisa ou outra de casa. Aí eu tive que acordar um pouco mais cedo, então. Se eu dormia lá às suas 6 horas, não, vou ter que dormir 5 horas, porque eu preciso disso daí. Então, nessa prática minha, nessa perseverança, isso daí já foi para 6 meses diariamente. Diariamente, de eu levantar ali 5h30 da manhã,
e sair dali próximo das 7 horas. Ficar 1h30, 1h30 ali com Deus, aonde oro, leio, né? Tiro o meu tempo de devocional, coisa que antes, anos atrás, era um dia assim, períodos e tal. O dia que sentia vontade. O dia que sentia vontade, estava menos cansado. Sim. O dia que estava mais cansado, você abria a Bíblia, ali tava as letras tudo embaraçadas. E Deus, tu sabes, né? Aquela oração de tudo. Falei, cara, tá errado. Tu sabes, né? que eu preciso, Deus. Tu sabes que eu preciso. Oh, aleluia. Falei, se ele tá querendo que eu faça algo grandioso, a minha busca por ele tem que ser grandiosa. Não pode Tem que ser no mesmo nível, né? Tem que ser no mesmo nível. E é o que o Josemar falou. Cara, desses 6 meses assim, ininterruptos, diariamente que eu tô, se eu ali chorei na presença de Deus, de sentir aquela visitação ali umas 3, 4 vezes, eu falo que foi muito, porque o resto, cara, você tá muitas vezes cansado, muitas vezes você tá em silêncio, você fala, Deus, né? Será que hoje minha oração saiu do teto, pelo menos, cara? E acontece, e a gente vê que a gente é falho, que Deus não deixa a gente se exaltar por conta disso, fala, você precisa disso. Mas entenda que o que você está fazendo é muito além do que você pode estar sentindo ou não. Então, eu me apego muito nisso daí. Então, eu sei que aquilo que eu estou fazendo está sendo, né, nas regiões celestiais, um peso de glória sobre a minha vida. Sim. Não querendo ser, né, não me achando, nem nada, mas é o que a palavra diz. Mas eu acho que assim, eu acho que o que você está demonstrando é que é possível para qualquer um de nós. Né? Quando você fala de perseverança, eu já lembrei ali de Atos, no capítulo 2, versículo 42, que fala sobre isso. Ó, e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a oração ela tem que ser, você tem que perseverar mesmo nela. Você tem que ser perseverante nas coisas que você quer. Eu não vou falar aqui usar a palavra sacrifício, porque talvez não seja essa palavra, entendeu? Não caiba, né? Não caiba aqui, mas é no sentido de você abrir mão de alguma coisa para estar com o Senhor. Então, abrir mão do sono, abrir mão Nossa, cara, e outra. Se você é uma pessoa que está assistindo a gente e quer carregar um avivamento, meu querido, prepare-se para não dormir mais direito. Prepare para não fazer suas coisas mais direito. Literalmente. É ou não é? Prepare você ter a cabeça 100%. Às vezes você está fazendo alguma coisa, daqui a pouco você está com a Bíblia do lado, lendo ali, orando e chorando e sei lá. Então, se prepare para a tua vida ficar maluca. Mas é na boa coisa, entendeu? Então, se prepare para abrir mão. Abrir mão das coisas. Abrir mão do sono, abrir mão do cansaço, abrir mão da sua vida, abrir mão de um monte de centenas de situações que você vive. Então, é como se a gente quer emagrecer. Quer emagrecer, mas você não quer parar de comer Mac. Não tem como, velho. Não existe. Entendeu? Não existe fecha como. conta, né? Então, você quer ser um avivalista, que a gente está falando aqui, né? O nome avivalista. Mas você quer carregar esse avivamento e você não quer orar, não quer buscar, não quer ler a palavra, não quer movimentar isso na sua comunidade, não vai rolar, irmãozão. Você tem que estar disposto a isso. Eu acho que o que você citou, Michel, é bastante importante também. É igual a questão... Eu comparo muito a questão da palavra com oração, alimento. Se você não comer quando você não tem fome, beleza, você vai passar 1, 2 dias, 3 dias, mas o seu corpo ele tem necessidade. Sim. Se você não se alimentar, uma hora ele vai entrar em pane. Entendeu? Então, às vezes, de fato, você não vai estar com fome, mas você sabe que você precisa se alimentar. E a oração e a palavra é muito disso. Então... E às vezes a grande questão quando a gente conversa com as pessoas, a primeira coisa, mas eu não consigo. Mano, não existe isso, eu não consigo. É só uma Bíblia e é só uma oração, querido. Né? Eu não consigo. Vou ficar nervoso aqui? Não vou, deixa eu me acalmar. Né? Não, mas... Vou dar uma respirada aqui. Mas, cara, é isso. Não tem esse negócio, mas eu não consigo. Como assim não consegue? Vai sem conseguir mesmo. Existe um monte de coisa que você não conseguia quando você nasceu. Você não conseguia comer sozinho. Você não conseguia ir no banheiro. Você aprendeu isso, criatura de Deus. E é hábito. Né? É 28 dias ali que é hábito, cara. E chega uma hora que você já acorda antes do despertador. Sim. Então, é questão de tentar. Se você não tenta, aí não tem como fazer muita coisa, né? Se você quer ser aquilo que Deus desejou para sua vida, precisa de oração. Né? E tem homens de Deus aí, mulheres de Deus aí que a gente
né, que existem ainda hoje, que a gente pode, né, ver e pegar como exemplo e seguir isso daí. Achar que, não, avivamento aconteceu só para os heróis da fé, só para Spurgeon, John Wesley e tudo mais, né, para os homens da Bíblia. Não, cara, acontece no dia de hoje. Basta o desejo. Aliás, se você precisa de um incentivo para oração, primeiro nós queremos deixar aqui já convocado você para ir nas segundas-feiras na igreja. Então, toda segunda-feira, às 19 horas, tem uma reunião de oração. Gente, são quase o quê? 200 pessoas, 200 e pouco, 300 pessoas que estão se reunindo em oração. Então, você quer fazer oração junto com a galera, quer estar no meio do povo? Então, você pode ir lá às 19 horas orar com a gente. Ah, não tem força, vai no ATM. No ATM nós temos um período de oração também. Antes do culto, antes de começar o culto, nós não começamos sem orar, sem buscar o Senhor. Não tem como, não vai rolar. Então, nós sempre estamos buscando o Senhor. Então, você quer viver uma vida assim de oração? Então, não tem ferramentas. Tem sim, criatura. Você que é à toa mesmo, safado, não quer o negócio, né? Então, tem ferramentas sim, vamos usar as ferramentas que Deus coloca, né? Então, é isso aí. Pode seguir. Não, pode ir. Eu vejo assim também que hoje, né, talvez não, muita gente vê reclamando que a obra está difícil, a obra está aquilo, mas a gente olha na palavra de Deus e Jesus mesmo fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, mas talvez, né, como, né, se ele está falando que é leve e suave, porque às vezes a gente carrega peso, talvez é porque falta esses detalhes na nossa vida. Porque eu vejo que quando a gente se preocupa demais na questão da oração e na busca, as outras coisas, não julgando também que quem está lá, porque eu, né, nem estou, mas eu creio muito nisso e eu quero viver isso, é questão que se você estiver ali com Deus, as outras coisas vão se encaixando, as outras coisas vão se tornando fáceis, não vai tendo peso sobre a sua vida, peso de você abrir a Bíblia ou orar a Deus, né? É a voz de um homem de Deus, onde ele clama ali, a chuva vem e as coisas acontecem. Então, parte desse princípio, né, de você querer estar com Deus, né? E ali Deus coloca o encargo naquilo que você tem que fazer para depois você começar a fazer as coisas para Ele. Maravilha. Deixa eu falar outra coisa para você. A gente estava falando aqui no intervalo sobre que, obviamente, às vezes ele se move de jeitos diferentes em localidades diferentes, enfim. A minha pergunta para vocês é: o que causa a necessidade de um avivamento? Então, o que acontece na comunidade de fé ou na comunidade mesmo ali geográfica que causa uma necessidade? Chega ao ponto, por exemplo, uma igreja, vamos colocar aqui uma igreja então, vamos estabelecer aqui, ou vamos diminuir aqui, o nosso grupo de jovens resolveu que nós precisamos de um avivamento. Por que surge a necessidade de avivamento? Acho que primeiro a gente tem que estar parte desse princípio de novo de estar conectado com o coração de Deus, né? Você fala assim que é a falta de conexão com o coração de Deus gera necessidade de avivamento. Não, é que a gente tem que estar com essa conexão em Deus para ver o que Deus quer fazer ali. Talvez talvez o que eu tô vendo ali, como a gente estava conversando, né? Existe talvez uma necessidade, mas Deus não quer curar exatamente a necessidade ou tratar da necessidade. Ela quer tratar, talvez, um pouco mais na raiz, né? O que está acontecendo para que fosse gerada essa necessidade. Então, eu vejo que Deus ele vai sempre na raiz ali da situação, do problema. E cabe a nós, né, ter essa vida, né, em Cristo ali para entender aquilo que Ele quer fazer. Então, né, como a gente está, posso dizer, ali no ministério ali da igreja ali, coisa que eu estou entendendo agora, através do Ministério da Intercessão, é não simplesmente orar pela necessidade, mas é ver o que Deus quer gerar naquilo dali. Então, o meu papel não vai ser com a sua necessidade, né? Pois o fato de você orar a Deus, Ele vai responder, né, algumas vezes a sua necessidade. Mas a minha importância ali é o que eu devo entender, é o que Deus quer gerar. Talvez o que eu estou vendo ali que precisa ser feito, né, não é a vontade de Deus ainda, né? Então, esse talvez seja a parte mais difícil e mais perseverante, assim, para você ver o que está acontecendo. Talvez você pode orar em cima ali da necessidade do que está acontecendo, mas mais do que isso é você, desde a sua casa, né,
não olhar, ficar com seus olhos fixos em Cristo e não chegar ali, você vê uma necessidade aqui, aí o seu coração já fica todo confuso, mas você já sai de dentro da sua casa com essa ambição, assim, com esse desejo do que Deus quer fazer ali, né? Aí talvez quando você chega ali, cara, já começa desde a porta da entrada ali, o mover, a visão, alguma coisa que Deus mostra, né? Eu vejo mais ou menos nesse sentido, assim. O que gera aí a necessidade de um avivamento, Josemar? Eu olharia um pouco mais para o individual, Michel. Acho que quando nós passamos de onde, um exemplo, o pecado ele não me constrange mais, onde a necessidade do próximo ou ajudar o próximo não me constrange mais, ou eu estar num ambiente da igreja exercendo alguns cargos e não estar em acordo com o que a palavra diz, isso aí não me constranger mais. Acho que a partir do momento que nós identificamos isso, significa que nós precisamos ser avivados, porque a gente está demonstrando ali que de fato a gente não está sendo transformado, né? E a própria palavra fala que onde Cristo ele entra, o primeiro fator é a mudança. Então não tem como eu ser transformado só dentro do ambiente da igreja e fora eu levar a vida de qualquer jeito. Então eu puxo um pouco mais para o individual. Acho que a partir do momento que esses fatores, ou eu não estar vivendo em conformidade com o que a Bíblia exige, ou me mostra, me ensina, é de fato que eu preciso ser avivado, né? A gente precisa de um avivamento. Duas caras, né? Onde a busca pela palavra de Deus passa a não ser mais... você não tem anseio mais por ela, simplesmente passa a ser um livro que você tem aberto na estante da sua casa, no Salmo 91 lá. A partir do momento que nós identificamos esses pontos, acredito que é o momento que de fato a gente precisa trazer o avivamento, né? A gente voltar àquela questão que o Guto falou lá no início, a gente voltar ao primeiro amor, né? Voltar à essência do que Cristo ele exige de nós, né? Vocês acreditam que esse mover de avivamento, eu lembro que tinha um pastor que ele falava assim que o corpo, ele mesmo, ele expele, ele libera, ele solta as células que estão mortas, né? Aquilo que já não existe mais vida. Vocês acreditam que quando começa esse mover de um avivamento dentro de uma comunidade de fé, começa um avivamento dentro de uma igreja, enfim, qualquer lugar, de um ambiente pequeno ou maior, começa a sair as sujeiras, começam pessoas a arpar, acontece esse movimento também ou não? O avivamento é só para atrair ou também o avivamento é para limpeza? Peguei pesado ou não? Eu acredito que é para limpeza. Para limpeza também? Porque é questão de nivelar. Então, se você chega num ambiente onde de fato os seus valores, os seus fatores ali não condiz com o ambiente, isso aí te causa desconforto e você não tem intenção de mudança, a primeira atitude que você vai ter é falar, pô, esse ambiente não me faz bem, automaticamente você deixa de frequentá-lo. Uhum. Então, eu acredito que o avivamento, ele sim, eu acho que a Bíblia é muito clara com relação a isso, né? Fala que com o passar do tempo, o amor de muitos se esfriaria. Então, eu vejo também muito nesse quesito. Então, quando a gente existe um lugar onde as pessoas têm essa preocupação de fato, falar, cara, não, eu vou me espelhar na palavra, eu tenho pessoas aqui que são minhas inspirações e eu quero viver o que esses caras estão vivendo, o que essas pessoas estão vivendo, automaticamente as pessoas que não têm esse mesmo pensamento ou acham que isso aí é uma questão boba, tipo, eles vão ficando para trás. Então, automaticamente, esse ambiente vai causando algum desconforto nele, a ponto de, assim, eu tomo uma decisão, ou eu vou mudar para seguir com a galera, seguir nessa mesma pegada, ou simplesmente eu vou procurar algo que se adeque mais ao que eu acredito. Uhum. Então, eu creio que é para limpeza, sim, também, né? E aí, Guto, o avivamento é uma ferramenta de Deus atrair os seus eleitos? Ou fazer uma limpeza? Eu vejo que o avivamento em nós, ele causa a questão de elevar o nível na congregação, ao ponto que eu não vou mais falar para o Josemar ou não que ele está errado. Ele vai olhar para aqueles que estão elevando o nível, ou ele vai pensar, ou eu me encaixo, ou eu simplesmente não vou conseguir caminhar com esses caras. Na questão tem lá do profeta Eli, que aí tem, talvez eu troque os nomes aqui, acho que é Ofni e Finéias, né? Que Eli os filhos, né? Os filhos. O cara
aprontava, o cara aprontava não, ele era aquele cara pacato, né? Já não estava mais elevando o nível, já não tinha ali as visões e tal. Não é à toa que Samuel que teve que escutar a voz de Deus, porque ele já nem sabia como que era a voz de Deus antes. E ali os filhos dele prontavam e zoavam ali no setor, né? No templo, né? No Santo dos Santos, e nada acontecia. Ao contrário de Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão e sobrinhos de Moisés, que os caras simplesmente chegaram perto do templo lá, na tenda sagrada lá, só com um fogo estranho e já foram consumidos. Por quê, né? Porque existia alguém ali que falava com Deus face a face. Sim. Então, onde tem pessoas que têm esse nível elevado, né, de intimidade com Deus, que Deus gera esse avivamento neles, cara, ou a pessoa ela muda ou simplesmente ela se afasta, né? O nosso papel sempre vai ser acolher ali, mas é a glória de Deus. Ou ela fulmina ali, ou ela consome, ou você é cheio dela. Amém. Então, queima, Jesus, esse negócio aí. Estão destruindo aqui o ambiente. Mas é isso aí, olha só, eu vou para mais um intervalo aqui. E aí a gente volta daqui a pouquinho e você fica com ATM News para você. Já já a gente volta. Roda a vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Vim deixar vocês informados de tudo que rola aqui no ATM. Todos os sábados, às 14 horas, ATM na rádio. Todos os sábados, às 19 horas, Encontro ATM. E também o nosso programa, às 23 horas, ATM Night Show. Fica ligado. É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta com mais um ATM Night Podcast. Estamos aqui falando um pouquinho sobre avivamento e você sabe que você tem um encontro marcado com a gente todos os sábados a partir das 23 horas pela TV 10 e também pelo YouTube do Atmosfera Jovem, tá? Também não esqueça de seguir a gente aqui nas redes sociais, Michel Hoffman F, Atmosfera Jovem também. Ali o J. Rodrigues, J. Rodrigues e também Guto Dutra. Com 2A no final. Com 2A no final. Então você pode aí acompanhar eles, seguir eles, para que você também seja edificado. Nós estamos aqui no nosso último bloco, conversando sobre avivamento. Então já falamos aqui sobre várias coisas. E eu quero perguntar para vocês algumas questões aqui finais, para a gente encaminhar para o encerramento do nosso programa. O que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver. As perguntas finais. Tá, as perguntas finais aqui, encaminhando para as perguntas. Guto e Josemar, vocês já viveram um avivamento? Eu acredito que eu, em particular, estou vivendo hoje. Com essa dedicação assim que eu tô na questão de oração, dedicação, perseverança e essa rotina, vamos dizer assim, né? Rotina que pra gente, muitos, né, quando falam em rotina, falam, nossa, a pessoa caiu na rotina, então tá estagnada, então tá repetindo, fazendo as mesmas coisas ali, deve estar cansada demais. Não. E essa rotina tem me privilegiado na questão de eu entender mais a importância dela, não do fato daquilo que eu posso ou não receber, mas daquilo que muitos homens na fé perseveravam e se mantinham firme e chegaram até o destino final, né? Que é atingir o coração de Deus. Então, para mim, o que está acontecendo hoje e o que eu estou vendo acontecendo no meio onde eu estou vivendo esse avivamento. Como que você identifica que você está vivendo um avivamento? Por essa busca, talvez, diária por Deus. Existe algum sinal miraculoso? Não, miraculoso não, mas talvez quando eu passo o tempo ali que eu tenho de ir até Ele, eu já fico incomodado. Por que eu não fui ainda? Ou por que eu não... você tem uma ideia, e vocês ouvintes. Às vezes... Aqui é telespectadores. Daí. Telespectadores. Eu achei que ele tinha alguma coisa do bolso ali. Primeira vez. Não vou tirar nada.
Ó, às vezes, cara, eu tô trabalhando ali, fazendo coisas nada a ver e vem aquele sentimento de estar com Deus, vem aquele sentimento de orar, mas você tem que respeitar porque você está no seu local de trabalho. Do nada você se encontra aí, às vezes até derramando uma lágrima e fala, puxa, cara, não é, vamos dizer assim, não é local, não é hora isso aqui. Tô esquisito, né? Tô esquisito, né, cara? Então, assim, não é nada miraculoso e nunca vai ser. As coisas de Deus, eu costumo dizer que elas são simples. O sobrenatural de Deus é muito simples, né? A gente que sempre quer buscar alguma coisa fora do normal, mas não é. É a sua simplicidade ali diária. Então, o que eu posso dizer por mim é esse desejo que às vezes eu sinto, que eu estou sentindo no momento, e às vezes que eu me pego vendo isso, me pego, nossa, se eu tivesse em casa, se eu tivesse lá orando, meu Deus, olha que legal, não sei o quê. E nunca é no meio de muita gente. É sempre eu e Deus. Certo. É sempre eu estando com Deus. Não se exibindo, não talvez pregando, não fazendo nada disso. É ali eu e Deus. Então eu vejo que esse momento simples é um momento mais sobrenatural de avivamento que eu estou experimentando no meu particular. Guto, então existe alguma coisa que não acontecia e passou a acontecer nesse processo de busca, desse avivamento que você falou que você está vivendo? Então, visões, sonhos, alguma coisa nesse estirpe assim? Cara, sonhos de penca. Entendi. E talvez como a gente mexe ali tá à frente ali do Ministério de Intercessão, o que eu sonho é muito com demônio. Entendi. É batalhando e tal, é acordando, expulsando, aí a gente já acorda assustada, mas hoje ela já tá mais tranquila. Então, Michel, o que tem acontecido comigo é a questão de sonhos, né? Não tenho muita visões, assim, às vezes se acontecer alguma visão, talvez na hora eu nem perceba. Mas assim, o que eu tenho sonhado já tá muito... andando com os anjos, né? Tem um anjo do lado e nem percebe mais. Nem percebe, do nada... E aí é batalha, talvez pela questão da intercessão que a gente atua lá dentro, né? Então eu tenho muitas essas batalhas de demônios, né? Expulsando, vendo pessoas ali, né? A forma de como Deus me direciona ali, né? Em questão de, você tem que orar assim, né? Dentro do sonho mesmo, né? Hoje mesmo, em particular, cedo, cara, eu, antes de levantar, estava deitado assim na cama quase para me levantar. Comecei a pensar algumas coisas e do nada veio um nome e veio a situação da pessoa. E é de uma forma vaga, totalmente vaga. Mas eu acreditei muito dentro de mim que isso vai acontecer. Tipo, o nome eu já sei e a situação eu já sei. Só não sei quando vai acontecer. Sim. E o dia que eu ver esse nome ali soando ali, eu já sei que eu tenho que ir direto lá e orar para aquela situação. E isso não acontecia, né? Não é privilégio meu nem nada. Nunca é responsabilidade, na verdade, né? É uma né? responsabilidade. E eu, como você falou no começo, né? Um avivamento ele é atraído por quem deseja. Talvez a forma que eu estou fazendo, Deus me dá orando por avivamento. Não, eu só quero entender o que está no coração de Deus. Talvez isso seja simbolicamente um avivamento, né? Eu trago para mim que seja, né? Essa intenção de Deus de querer fazer as coisas e me incluir naquilo que Ele quer fazer. Então, cara, está sendo fantástico o que está acontecendo. Estamos, né, vivendo uma correria louca, cansada, mas quando você, antes de deitar, você ora, eu e a gente ora e fala, Deus, amanhã é outro dia de pega, renova. E você levanta, cara, como se nada tivesse acontecido. Então, tipo assim, por que eu querer talvez viver da mesma forma se eu já estou experimentando essas partículas de Deus na minha vida? Não tem como, não tem como você querer voltar mais. Você não quer mais. Não é algo que vem, te domina ali, não, você não pode. Não, simplesmente não quer mais. Acabou. Se eu tô vendo que é o rio que tem muitas coisas para mim mergulhar, um oceano profundo, eu quero ir mais nisso aí. Quero ver o que tem além. Glória a Deus. E aí, Josemar, você já viveu um avivamento? Tá vivendo? Compartilhe com a gente aí.
Eu acredito também, o Augusto falou que talvez esse seja o momento que, talvez não que a gente esteja passando por avivamento, mas talvez que a gente está compreendendo o movimento. Né? A gente costuma falar muito assim em rodinhas de conversas nossas, e isso que é legal, e para mim eu vejo que isso é uma materialização do que a gente está vivendo, que é no sentido assim, na maioria das vezes as nossas conversas ali, que era para ser seculares, para a gente falar de outras coisas, a gente só está falando de coisas do reino, de como que Deus ele está manifestando a sua graça, de como que ele está instruindo pessoas, como pessoas que algum tempo atrás a gente olhava e a pessoa era uma pessoa totalmente apagada, hoje em dia é uma pessoa que está com essa preocupação, que está envolvida o máximo e está orando e está chamando a responsabilidade, está em momentos de oração, está se levantando, indo lá e colocando a mão na cabeça de pessoas ou orando por pessoas. Uhum. Então eu vejo que essa seja a materialização disso tudo que a gente está vivendo. Talvez não, nós podemos ter vivido isso aí um tempo atrás, mas nós não estávamos conscientes o suficiente para entender. Não estava percebendo isso, né? Então, e hoje essa percepção para mim é muito clara. E eu trago para mim assim muitas vezes também esses momentos de oração comigo acontece muito dentro do carro quando eu estou dirigindo. Uhum. E é um negócio que não dá para explicar. Às vezes você tá, eu gosto muito de silêncio, então na maioria das vezes eu não estou escutando nada, eu só estou em silêncio e acontece algumas situações que de fato você fica comovido. Talvez seja o que o Guto falou, quando a palavra fala que a gente precisa orar sem cessar, talvez seja isso, por você estar tão antenado ou você estar tão preocupado nessa questão de buscar a presença do Senhor, esses detalhezinhos eles começam a ser normais, entendeu? Então, tipo assim, tem momentos que durante a rotina do trabalho, é o que você falou, às vezes a gente não pode sair dali e orar, mas assim, no seu íntimo, no coração, você tá falando com Deus ali, né? Quando você precisa tomar algumas decisões, de fato, tipo assim, tem um pedido, fala assim, Deus, me orienta. Então, eu acho que essa consciência nos faz ficar antenado. Então, para mim, isso é um sinal. Eu vejo que, assim, para mim, está sendo muito latente nos dias de hoje esse ponto de você compreender, você olhar o que está acontecendo, e é como um programa da rádio que a gente já fez lá atrás. Tipo assim, cara, eu não quero saber o que acontece, eu quero estar no meio. E a gente tá nessa consciência, a gente sabe que está no meio. Né? Então eu descreveria como esse evento, digamos assim. E o legal, Michel, que quando você está nessa conexão, você não visa crescimento na questão assim de status. Você simplesmente só quer estar no meio ali. Talvez é onde a gente consegue talvez dimensionar o que você leu ali de Atos 2 ali, 42 ali, que todos tinham tudo em comum, né? Repartiam o pão. 44? Tinha o... Tá na Bíblia. Tá em Atos. Tá em Atos. Repartia o pão ali, né? O que eu não tinha, o Josemar talvez poderia ter a mais e repartia comigo, ou vice-versa, né? Então eu vejo que no nosso meio ali, uma coisa que eu já falei há tempos atrás, você não... Quem prega não tem cara de pregador, quem canta não tem cara de cantor ali, não tem cara de nada. O líder ali, você não sabe se... O culto não tem cara de culto. Não tem cara de culto. Você não sabe que tem o pastor, porque tá todo mundo junto. Se o líder é do Kids ou é do outro, né? Exatamente. Então, cara, não tem como viver um negócio gostoso desse, não falar que... Igual o Josemar falou, eu acredito, né? Não é o avivamento, mas Deus tá colocando os alicerces ali, a base ali, para aquilo que Ele quer fazer. E eu creio que, do fundo do meu coração, que a gente está vivendo isso de uma forma muito especial, muito gratificante. Né? Resultados tem, porque é o que Atos diz ali, que ao longo desse processo, ou no meio desse processo, Deus iria colocando ali, agregando as pessoas que iriam sendo salvas. Então, sim, é resultado. Sim. E assim, e você, Josemar? Existia alguma coisa que não acontecia e começou a acontecer? Sonhos, visões? Meus sonhos... Pó de ouro? Sonhos e visões não, mas... eu percebo de um tempo para cá muita questão forte do quebrantamento. E assim, eu não consigo explicar. Assim, tem momentos que, às vezes, a gente está no momento do culto ali e não dá vontade de falar nada, tipo, só vem um quebrantamento, onde eu consigo expressar só através de lágrimas, sabe? E é uma coisa que eu tenho buscado muito de Deus nesse sentido, de entender, porque assim,
Uma das minhas conversas / reclamações que eu faço com Deus em oração é muito no seguinte quesito. Assim, Deus, a gente está se colocando na posição, assim, a galera ela tem buscado. Só que eu queria ver a manifestação mesmo de Deus, entendeu? Através de sinais, através de cura. Porque assim, a palavra, ela declara isso, né? Sim. Que se a gente estiver na direção, se a gente estiver buscando, os sinais eles vão nos acompanhar. Uhum. Então eu tenho orado muito nesse sentido. Mas assim, eu destacaria esse ponto assim, da questão de um quebrantamento maior, sabe? E um outro ponto que destaca muito, talvez a gente não era acostumado sobre isso, é sobre a questão de oração. Eu não sei se você se recorda, mas um dos primeiros cultos que você pediu pra gente lá na frente orar, e eu fiz um pedido para Deus. Falei, Deus, tomara que não venha ninguém. Eu fiquei no cantinho ali, falei assim, se surgir alguém, o Guto vai, o John vai, e eu tô de boa aqui. E veio uma criança, né? E ali eu, tipo assim, eu entendi muito forte isso aí, que Deus estava falando no quesito, porque assim, eu pedi para ele não enviar ninguém e veio uma criança. Eu poderia simplesmente falar assim, Deus, mas é uma criança, o que a criança entende? Nem nada. Tanto é que no começo eu ameacei afastar da criança, mas depois eu falei assim, Deus, pode de fato ter, porque assim, e eu lembro que na oração foi muito específico, eu falei, Deus, que o dia de hoje, assim, ela é apenas uma criança, mas que o dia de hoje seja marcado, fique marcado na vida dela e que ela se recorde disso, que lá atrás, quando ela for grande, ela se recorde disso aí. Né? Uhum. Falei assim, eu não sei o que o senhor tem para fazer na vida dela, eu não sei o que essa criança deseja, eu não sei se a família dela é estruturada, não é. Então, eu lembro que, tipo assim, ainda fui bem claro, falei, Deus, tomara que não venha ninguém, eu vou ficar escondidinho no canto aqui, e a criança, ela levantou e veio direto em mim. Então, é muito disso, porque assim, às vezes a gente acaba ficando temendo, no sentido assim, vai vir alguém ali pra gente orar. Mas aí você fala assim, cara, mas eu vou orar por quê? Em que sentido? Né? E só que quando você está ali, é o que a gente fala sobre a questão da ferramenta, quando você está na posição, de fato você não precisa saber o que falar, porque a manifestação é do Espírito, você precisa estar disponível para aquilo que Deus ele quer operar. Né? Então, eu destacaria essas duas questões, eu colocaria o ponto do quebrantamento e esse ponto da oração, né? de ser um pouco... ser mais sensível assim para o que Deus ele quer fazer através das nossas vidas como ferramentas, né, na presença dele. E talvez o Josemar tocou num ponto aí que eu também me pego, né? Me pegava assim, né? Você vai orar para uma pessoa nesses momentos específicos que a gente está lá na frente, do nada vem uma pessoa e você, meu Deus, e agora? O que eu vou falar, né? Porque vem essa dúvida, né? O que, assim, Deus tem colocado no meu coração é, tipo, ore por aquilo que você deseja de mim para essa pessoa. Sim. E aí que é o mais perigoso ainda. E se você tá ali só de fachada? E se você não tá buscando nada em Deus, o que você vai oferecer em oração para essa pessoa? Para que aquela pessoa também receba aquilo que você está recebendo. Então, é esse outro lado perigoso da moeda. É que isso é muito interessante, porque, na verdade... Muitas vezes o que as pessoas vão em direção a nós para receber oração, às vezes ela quer um pedido específico, mas é uma coisa que nem Deus quer para ela. Entendeu? Nós já chegamos a situações lá na igreja de as pessoas chegarem e pedir para a gente abençoar o amante. Entendeu? É como isso? Assim, não, peraí, não é, as coisas não são assim. Não, isso aqui a gente está tendo e tal. Não, pera. Não é isso aqui, não é isso que Deus quer para você, não. Como que a gente vai orar nesse sentido, né? Então, é esse cuidado que a gente deve ter. Então, quando as pessoas vão na frente, às vezes não é para receber oração por aquilo que elas querem, mas é aquilo que Deus deseja para a vida delas, né? Eu acho, assim, uma das grandes fagulhas do avivamento são duas aqui que a gente pontuou, que vocês falaram, mas eu gostaria de pontuar. Primeiro... é que o assunto das nossas rodas de conversa, ela muda. Sim. Então, ela gira em torno de outra coisa, né? Então, muitas vezes, coisas que a gente falava que eram supérfluas, que eram coisas que a gente conversava e comentava. Lógico que tem conversa sobre futebol, sobre carro e tudo mais, mas isso não gera tanto entusiasmo nas pessoas como antigamente,
né? Então, quando era aquele tempo. Então, as pessoas se interessam mais pela palavra. Então, se, por exemplo, você começar a falar sobre a palavra de Deus, falar sobre experiências que você está tendo com o Senhor, as pessoas vão se interessar mais do que você falar do carro que você pretende comprar. Exato. Né? Esse é o primeiro Aconteceu ponto. com a gente lá debaixo da tenda, lá um dos domingos de manhã, né? Uhum. A gente começou a conversar ali do nada, começou eu, você, o Guto, a hora que a gente viu já tinha quase 10 pessoas. Exato. Na roda, conversamos ali um tempo e a gente nem viu passar o Nem tempo, né? viu. Nem viu passar o tempo. Então, a primeira coisa é isso. A segunda é essa vibe, eu vou usar a vibe aqui para que as pessoas possam entender também, A gente é jovem. mas talvez a gente ou seja falta mesmo de vocabulário, mas essa vibe de que você compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no seu coração. Então, você poder orar pelas pessoas, você poder abraçar nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, que existe um afastamento social, a gente, através da oração, através de ir lá, orar pela pessoa. E muitas vezes a gente vê relatos disso, que a pessoa foi na frente, e o mais engraçado que eu acho é isso aí, é que às vezes isso acontece no meio do louvor. Então não tem como a pessoa falar no seu ouvido que ela precisa da oração. Não, você ora para a pessoa e a pessoa fala assim, é justamente isso que eu estava sentindo. Entendeu? Como isso? Né? Como que isso pode estar acontecendo? Acontece porque é o mover de Deus no meio da congregação, é o mover de Deus, é Deus ministrando o coração das pessoas, é Deus colocando o desejo no coração de um, revelando para o outro o que deve ser orado, o que deve ser ministrado. E é muito engraçado, Michel, que eu até comentei com o Guto isso aí, foi uma das nossas primeiras conversas quando você fez a questão dos amigos de oração. Uhum. E eu falei assim, como é engraçado que quando a gente olha as duplas que foram formadas, então tem uma pessoa que tem uma facilidade, tem uma habilidade em determinada área que é muito latente, e nessa área, na outra área que a outra dupla lá ela é mais destacada, essa pessoa que tem falta. Uhum. Então até eu falei com o Guto, eu falei assim, que eu via muito na questão de completude, porque assim, eu até comentei com ele, eu falei assim, que eu acho muito massa essa pegada dele de oração e intercessão, que eu não tinha. Uhum. Estou bem distante ainda, mas estou muito melhor do que eu estava. Né? Porque, assim, justamente é aquilo que o Guto falou, da questão da régua. No sentido assim, se Deus está disponibilizando para o Gustavo, por que ele não pode disponibilizar para o Josemar? Então, tipo assim, essa consciência gera tudo isso, porque você se preocupa em desenvolver alguma coisa que você não tem hoje para que você possa contribuir mais. Entendeu? Isso é muito importante. E talvez seria até um terceiro ponto que a gente poderia aqui destacar, é justamente essa questão da unidade. Unidade em todas as coisas, né? Então, você está em unidade com... É que às vezes a gente pensa unidade e, cara, eu acredito que seja o próprio Deus que tirou isso da gente, que era uma coisa que eu implicava bastante, porque as pessoas achavam que unidade era fazer confraternização. Entendeu? E não é. Unidade não é confraternização. Eu muitas vezes brigava por conta disso, não na atmosfera jovem, mas nos tempos passados. 1973, 74, a gente brigava, eu brigava muito por causa disso. Vocês querem comer, mas ninguém quer orar, ninguém quer nada. Cara, Deus tirou a gente disso com a pandemia. Sim. E falou assim, eu vou mostrar para vocês agora o que é unidade de verdade. Que é mesmo estando distante, está aquilo que Paulo fala, né? Em suas cartas, que ele escrevia nas cartas, a gente está experimentando o que Paulo experimentou. Sim. Eu estou distante, mas o meu espírito está próximo. Entendeu? E eu... Abençoado. Deus te abençoe, querido. Eu citaria, Michel, justamente a parte nossa de começar a servir na igreja. Porque isso nos orientou e nos instruiu de uma forma absurda. Eu lembro até que comentava com o pessoal lá em casa lá a questão do seguinte, eu não tinha ideia do trabalho que dá organizar um culto. Porque a gente estava acostumado a sentar, tá tudo pronto, né? Bonitinho, você levantar a mãozinha na hora do louvor e tudo mais. Aí você vê a necessidade de você chegar uma hora e pouco antes. Então isso, e o que o Guto falou, se a pessoa ela fica ali no pilar, ali para colher a oferta, no primeiro pilar, ou se ela fica lá no estacionamento, ela não tem essa preocupação, mas se ela fica lá na porta recebendo a pessoa. Ou se em momento de chuva, ela pega um guarda-chuva e vai lá abrir para pegar a irmã. Então eu acredito que essa questão de a gente estar participando, colaborando na igreja nesse ponto, é que nos dá também essa maturidade, porque com todo mundo que a gente conversa sobre esse tema, você vê que a pessoa
pessoa ela tá ali por amor. Sim. Ela não tá ali simplesmente para cumprir um papel. Não é à toa que muitas vezes a gente via a mesma pessoa que estava no estacionamento, daqui a pouco você olhava pro altar e ela estava cantando. Sim. Né? Daí você, pô, mas que a pessoa estava ali, acabou de me ver e já está ali correndo ali. Então a pessoa que estava lá, estava ali limpando ali alguma coisa, limpando um banheiro, é a mesma pessoa que está ali cumprimentando você e fez a oferta. Sim. Entendeu? Então, cara, isso produz em nós uma maturidade espiritual, né? Pra gente poder estar desfrutando hoje disso que Deus tem revelado a nós, né? O que Deus tem se manifestado ali na atmosfera jovem de uma maneira bem intensa, o que Deus tem feito, que tem transformado corações, tem trazido pessoas para cá, tem feito assim maravilhas, o que Deus tem mostrado para as pessoas. Eu acredito que em breve o Senhor começa a enviar essa galera para algum lugar. Em breve que a gente fala é o em breve de Deus. Porque Sim. o em breve de Deus que é importante. Eu sempre falo que a minha preocupação é sempre estar no time de Deus, no tempo de Deus. Porque no tempo de Deus não tem erro. Entendeu? No tempo de Deus não tem erro. Então, se o momento dele, então não importa se em breve para o Senhor é 3, 4, 5 anos. Não importa. Importa estar no time dele. E Deus vem justamente nos preparando para isso. Nos preparando para isso. E a gente vê acontecendo isso, por exemplo, no final de semana que nós fomos lá em outra igreja que não é a IBR sede. E você vê que Deus está se movendo ali também. Né? A pergunta do pastor, dos pastores é o quê? O que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? Como que faz? Como que é isso? Fazem, cara, não faz nada. Sim. Não tem estratégia, não tem uma métrica, não tem um planner, não tem nada, não tem isso. Né? É simplesmente amar ao Senhor, servir a Ele e servir a igreja. Mais nada, não tem mais nada. É que o principal aprendizado que a gente pode tirar disso aí é da unidade sentido reino. Uhum. Né? Não na unidade sentido pessoas. É que quando você entende qual que é a necessidade do reino, automaticamente as outras bases, elas tipo assim, simplesmente vão se encaixando. Porque todo mundo entende. Todo mundo sabe que está lutando por um propósito maior, que vai além das nossas relações normais. Né? É justamente por conta disso. É que tem uma pessoa que está ali limpando o banheiro e ao mesmo tempo ela está colhendo a oferta e ela está super feliz por aquilo que ela está fazendo. Porque ela entende qual que é o papel dela no reino. Se a gente está ali para servir, a gente está para servir, independentemente da posição. Né? E a gente não vê uma briga de ego. Né? Não. A gente vê quando a gente até brinca sobre a questão de pregar. Às vezes quando o Michel está pregando, está todo mundo ali atento. Quando o Gustavo está pregando, está todo mundo atento. Quando é o Josemar, quando é o Samuel, quando é a Bruna. Então a gente vê que tem, de fato, essa questão de entende. Né? Porque antes a gente tinha essa distinção, fala, mas fulano vai pregar de novo, mas sei o quê. E hoje a gente vê que, de fato, a gente entende que a gente tem esse anseio, tem essa necessidade. Independentemente de quem está no microfone, a gente não tem a questão de, mas por que fulano está pregando de novo? Não, cara, tá todo mundo sentadinho. A gente ali, ainda se comendo a conversa, palavra, né? Pra ver, mano, o que você vai falar? Será que é o mesmo? Tipo, nos bastidores, assim, né? Um trocando ideia com o outro, perguntando, cara, vai lá, vou estar orando por você, vai ser benção, né? Então, a gente seguindo aqui pro final da nossa conversa, eu quero fazer a última pergunta para vocês, que talvez seja a grande vibe aqui, né? Eu ouvi o apóstolo Luiz Hermínio falar uma coisa que eu me identifiquei muito, que é que fogo não se apaga, fogo se controla. E a minha pergunta para vocês, como alimentar a chama do avivamento? Então, Guto e Josemar, o que nós podemos fazer para continuar alimentando essa chama do avivamento? É o desejo pela palavra de Deus, é o desejo pela oração, é o desejo por uma vida santificada. E eu não falo que é aquela vida sem erros, porque no meio do caminho a gente acaba errando, mas quando você erra, para onde você vai, né? É você entender que em Deus você pode encontrar todas as coisas que você precisa para cumprir aquilo que Ele tem na sua vida. E buscar, né? Eu pego sempre comigo, né? Tem essa lição, assim, buscar o que Deus precisa, ou precisa não, o que Ele quer fazer, né? E engraçado que essa semana mesmo, tava em casa, assim, acho que eu tava orando, fazendo alguma coisa, e eu senti dentro de mim Deus falando assim, viva uma semana de cada vez intensa. Porque às vezes a gente tem aquela ideia de, não que eu não
Isso foi para mim em particular, né? Todos têm aquela questão do sonho, não, eu quero daqui 1 ano, 3, 4, 5, isso é ótimo, glória a Deus. Mas aquilo que eu estou vivendo hoje e agora é orar no domingo, no primeiro dia da semana, falar, Deus, o que o Senhor quer para essa semana? Né? E tentar e me forçar o máximo possível para que no outro domingo, no sábado ali, último dia da semana, aquilo que Deus falou venha acontecer. Como foi talvez essa experiência que eu tive hoje, logo pela manhã eu já estou orando, falando, Deus, até sábado isso tem que se concretizar. E eu acredito dentro de mim que vai. Amém. Né? Que é o caso dessa pessoa e tudo mais. Então é o que ele tem falado para mim, viva a sua semana intensa. Amém. Né? Procure entender o que eu quero agora, porque às vezes a gente ora por uma coisa, ora por outra, e eu vejo que avivamento pode ser isso. Pô, Deus quer que algo aconteça essa semana, né? Na outra semana é outra coisa diferente. Né? E às vezes a gente fica muitas vezes repetindo a mesma oração, e Deus ele quer que você se renove, que você ande para frente, e você às vezes fica estagnado ali. Então viva uma semana intensa de cada vez, né, sobre aquilo, e busque aquilo que eu quero fazer. Então essa é a minha prática, que eu tô me realinhando a viver dessa maneira. Amém. E aí, Josemar, como manter a chama aí do avivamento acesa? Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso e talvez o Guto ele tenha sintetizado de uma forma boa, né? Mas passa muito por essa vontade. Porque a gente tem que ter anseio pela palavra de Deus. E acredito que se isso faz sentido no nosso coração, a gente entende de fato o que significa isso, não tem como a gente viver fora disso. Sim. Né? É o que a palavra fala, cara. Para onde a gente vai? Se só Deus ele tem a palavra de vida eterna. Amém. Não tem para onde eu fugir. Verdade. Né? Então, quando eu entendo esses desígnios, digamos assim, ou eu entendo e eu estou caminhando na direção que Deus ele quer, porque Deus ele nos dá sinais de que isso está acontecendo, é o que o Guto falou. Você olha para trás e fala, cara, eu já nadei muito, cara. Não compensa, vou largar tudo e voltar. Sim. Né? Então, eu vejo muito disso. Então, quando a gente de fato está alinhado e nós estamos entendendo o propósito de Deus, a gente só precisa se lançar. Amém. A gente só precisa estar disponível, a gente precisa ser ferramenta, a gente precisa estar atento ao que Deus está falando. O Guto ele falou bem, a gente às vezes vive num ambiente tão louco de correria, de que você está pensando em construir sua casa, está pensando em construir sua família, você está pensando em comprar o próximo carro, que às vezes Deus ele nos dá essas condições, só que a gente está tão nesse loop de aceleração, que a gente acaba, quando isso aí acontece na nossa vida, a gente está ausente. Porque a gente recebeu e você já está pensando no próximo objetivo. É óbvio que você planejar, você está preparado, é legal, é bom. Só que a gente precisa também se preocupar com o lado espiritual nosso. Porque assim, às vezes a gente está muito nessa correria louca e a gente está deixando de ser sensível àquilo que Deus ele quer nos entregar. E às vezes a gente está tão perto disso aí e por essa correria louca a gente acaba não se atentando nesses detalhes. Né? Então eu acredito que passa muito disso. Nós, graças a Deus, a gente tem uma igreja que se preocupa com a exposição da palavra. Sim. Então, assim, a gente reclamar no sentido de que falta ensinamento da palavra de Deus, a gente está entrando numa contradição muito absurda. Então, nós temos que louvar a Deus por um pastor que ele se preocupa em expor de fato a palavra. Ele não está preocupado com questão de barulho, com questão de movimento. A preocupação dele é expor a palavra. Né? Então, a gente está sendo bem alimentado. Então, nós estamos criando as nossas bases. Aí falta a nós esse quesito de entender esse chamado de Jesus e estar de fato atento e querendo isso, né? Porque a partir do momento que você mergulha, que você tá fundo, esquece pra você sair. Já foi. Já era. Não dá mais não. É isso aí, gente. Ó, nós vamos aqui encerrando mais um ATM Podcast. Obrigado, Josemar. Deus te abençoe. Eu que agradeço, é uma satisfação. Imagina. Gutão, obrigado. Cara, tamo junto. É nóis. Só agradece. Alegria Beleza. demais estar aqui. Vamos que vamos. Amém. Só a primeira de muitas, com certeza vai acontecer mais aí. A gente vai arrumar uns temas pra gente conversar nas quartas-feiras. E você, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado aí pela sua paciência. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. E nós estamos aqui todos os sábados, às 23 horas, pela TV 10 e também pelo YouTube do Atmosfera Jovem. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Um beijo, valeu, até mais. Tchau, tchau. Fui. Amém. Então. Queima, Jesus, esse negócio aí. Estão destruindo aqui o ambiente. O que eu sonho
é muito com demônio. É batalhando e tal, é acordando, expulsando, aí a gente já acorda assustada, mas hoje ela já tá mais tranquila, ela Meu Deus. só falar, né? Só falar no bicho, Só que, falar ele, no bicho. que ele já vem, né? Agora você lê, existe uma... Ah, entendi. Resposta, Deus. Entendi. Ah, tá. Aí, mané, se liga aí. Fazer uma batucada com o vizinho aqui, mano. Legal, legal. É bom? Eu vou furar, tô falando que eu vou furar, meu irmão. Isso é dica se não fora, rapaz. É ótimo. Que massa. Olha. Vamos continuar, fazer o quê?